Oi, eu sou a Luísa Corsi. Eu sou a Mariana Corsi. E a gente usava MSN quando a gente era jovens. Então vocês já sabem, né? Somos cringe. Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. Nana, vamos falar sobre maternidade? Vamos, em homenagem ao Dia das Mães. Sim, a gente vai falar uma coisa muito fofa. Se as mães Muito realmente estão no fofa. inferno ou não. Olha que legal. Nossa, super legal. Um episódio, assim, super alto astral. Não, mas brincadeira. É que o que aconteceu? Algumas semanas atrás, viralizou, né, uma entrevista. Bom, primeiro, uma entrevista da Ellen Pompeo, que é a atriz que faz a Meredith Grey de Grey's Anatomy. Pra você que ama, mais que tudo, Grey's Anatomy como eu, vai saber quem ela é. É essa figura mítica. E ela foi no podcast Call Her Daddy, que é super famoso e tal, de entrevistas. E ela falou palavras super legais sobre maternidade. A gente vai falar aqui, mas enfim, ela falou… e eu até compartilhei no meu Instagram, que eu achei, assim, muito legal o que ela falou mesmo. Você viu que blogueira, gente? A Nana? E até tá compartilhando. Compartilhei. Mas achei super legal mesmo. E vi que muita gente compartilhou. E daí, uma semana depois, foi a Chappell Roan, que é aquela cantora. Preguiça dela, um pouco. Uma nova pop princess aí. E… Saudades, Britney. Saudades, Britney. E ela foi e falou, assim, palavras bem duras sobre a maternidade. Então, eu vou falar aqui o que ela falou, tá? Entre aspas. Minhas amigas com filhos estão no inferno. Eu não conheço ninguém que está feliz e que tem filhos na minha idade. Ela tem, tipo, 27 anos, tá? Nisso eu achei que ela tinha 19. Então eu falei, nossa, também realmente, né? Tipo, ser mãe na adolescente não é fácil. Mas, tipo, 27 anos, tudo bem que eu sou mãe adolescente com 35. Eu também me sinto mãe adolescente. Então tem essa questão. Talvez ela… Eu literalmente nunca encontrei nenhuma mãe que é feliz, que tem luz nos olhos e que dormiu. Gente… Parte do dormiu, eu concordo. A parte do dormiu talvez seja verdade. Mas enfim, foram palavras bem duras. Mas eu acho que faz a gente refletir bastante, né? Como a maternidade está sendo vista nos dias de hoje. E por que estamos… Principalmente pela geração mais nova. E por que estamos tão cansadas assim. Sim. Né? E agora eu vou falar o que a Ellen falou, só pra gente ver esse contraponto. Sim. Né? A Ellen… Olha eu, que jovem. É muito fofa. Ela falou isso. Eu não estou 100% no meu trabalho quando tenho crianças em casa. Você não consegue ser uma mãe e ter filhos e dar 100% no seu trabalho, porque parte de você está em outro lugar. Você se divide em diferentes pedaços. E isso faz com que você fique mais engraçada, empática, com mais alma. Você não vai mais ser você. Você será a melhor versão de si mesma. Então, acho que assim, é duas visões… São duas visões totalmente diferentes, mas sobre o mesmo tema. A Ellen tem filhos, tá? Só também, pra contextualizar, a Ellen tem filhos. A Chappell falou o que ela observa ali, né? Que é algo também muito relevante. Como que ela percebe a maternidade, né? Como uma pessoa mais nova que não tem filho. E eu acho que muita gente nova, inclusive por isso que muita gente não quer ser mãe, tem essa visão. Muito. Então, né? assim, eu acho que… Porque, assim, ela foi muito criticada e tudo mais. Mas eu acho que tem que fazer a gente pensar, entendeu? Sim. Por que isso está acontecendo? Tipo, Por tem que o que ela bode falou dela, isso? tenho. Mas eu acho que a fala dela, dentro do contexto dela, dá pra entender. Entendo super o que ela tá falando. Entendo super. Gostaria de ser essa amiga dela que tá sem luz nos olhos, ela contou isso pra todo mundo? Não, mas… Não, coitada dessa amiga. Mas enfim, o que eu pesquisei daí alguns dados aqui, tá? Então, assim, a questão da felicidade da mulher depois de ter filhos é algo muito difícil de ser medida. Por quê? O que eles observaram? E isso já é conclusivo. Que nos países que têm mais suporte, que dão mais suporte para mães… Políticas públicas, né? Então, de creches, por exemplo, e licença maternidade, licença paternidade, as mulheres são mais felizes, tá? Então, isso é um fato. A questão da felicidade ser maior ou menor depois de ter filhos, tem várias pesquisas que apontam um ou outro, mas é uma coisa meio controversa. Ainda mais que felicidade é uma coisa bem difícil de se medir, né? Depois eu vou falar sobre isso. Por então, que é felicidade, assim, afinal? Mas, algo assim que eu pesquisei realmente, que mulheres com filhos têm 40% mais estresse do que mulheres sem filhos. Concordo. Elas são 28% mais propensas a terem burnout do que pais que trabalham fora. Concordo também. Tá? Super concordo.
90% das mães se sentem sozinhas após terem filhos. Isso foi um estudo do Reino Unido. E isso também, que eu pesquisei, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente entender, tá? Que a satisfação materna tem ligação direta com o sucesso dos filhos, sabe? Então, assim, quanto mais feliz a mãe maior chance do filho se dar bem na vida, entendeu? Quando a mãe, por exemplo, tem depressão, os filhos são muito mais ansiosos, são mais propensos a terem algum tipo de doença psiquiátrica, né? A felicidade, afinal, ela é contagiosa, a gente sabe disso. Então, assim, você viver num ambiente em que a sua mãe tem um nível de felicidade maior, de satisfação maior, isso, claro, que vai influenciar nos filhos. Então, assim, é muito importante proteger essas mães, sabe? Sim. Porque o futuro... Isso tem efeito na sociedade, a longo prazo. Porque isso tem efeito na sociedade e, assim, as crianças são o futuro, Exatamente. sabe? Então, assim, a gente tem que cuidar dessas mães. E sabe o que eu queria falar, Nana? Antes da gente começar, até falar as outras questões que realmente são mais questões práticas de por que essas mulheres estão se sentindo assim e tudo mais. Eu queria falar um pouco sobre esse conceito de felicidade. Porque eu até eu tava ouvindo um episódio da Good Inside. Sabe quem é? Até se não gosta muito dela, uma loirinha. Tá, eu sei, ela é uma guru de maternidade e tal. Só que daí ela fez… E ela é muito da gentle parenting, tipo… Parentalidade gentil, né? Eu acho que não tipo aquela educação positiva. Eu acho que ela tem um meio termo ali. Eu gosto dela. Eu não concordo com algumas coisas, mas eu gosto dela. Chama Good Inside, o podcast. E ela chamou a nossa musa, que daí a gente ama, que é a Lori Santos, que é do Curso da Felicidade, que a gente assiste todos os podcasts. Que o podcast chama The Happiness Lab. E ela chamou a Lori pra ir no podcast dela pra falar sobre felicidade no contexto de maternidade. Então, uma especialista em maternidade. E daí, o que ela falou? Que sabe qual que é a questão? Eu acho que isso é muito visível aqui no que a Chapel falou. Que existem, na verdade, 2 tipos de felicidade. E você pode se perguntar assim, você é feliz na sua vida ou você é feliz com a sua vida? Isso é tipo… você começa a pensar isso e você vai ter outra visão de felicidade, sabe? Então, por exemplo, o que é… E as pessoas acham que felicidade é você ser feliz na sua vida. Então, o que significa ser feliz na sua vida, Nana? É tipo assim, você ter mais momentos bons do que ruim. É tipo felicidade mesmo, alegria, rir, dar risada. Então, provavelmente, quando você era jovem, você tinha muita felicidade na sua vida. Tipo, aquela época de sair, de começo de namoro, que não tem tanto estresse, tanta preocupação. Tipo, você viaja sem ter hora pra acordar. Isso daí você é muito feliz na sua vida. Uhum. Você ser feliz com a sua vida já é uma coisa um pouco mais difícil de medir. Porque tem muito a ver com propósito. Então, assim, você ser feliz com a sua vida tem a ver com seus valores. Tipo, você tá tendo uma vida alinhada com seus valores a longo prazo? Você tá construindo hoje uma coisa que a longo prazo vai te trazer felicidade? Então é uma coisa muito mais difícil de medir. E é uma coisa, pros jovens, muito mais abstrata. Entendeu? E eu acho e é isso que ela fala, que na maternidade é muito sobre você ser feliz com a sua vida. Então, só que a gente tá numa sociedade que a gente valoriza mais tudo que é imediatista. Então você valoriza muito o seu ser feliz na sua vida. E daí você imagina, uma mãe, mesmo a gente tendo todos os privilégios do mundo e tudo mais, mas assim, você vai comparar a minha vida quando eu não tinha filhos, que eu viajava um monte, era só, né, nossa, tava um dia lá na Tailândia, hotel do White Lotus, outro dia tava na Itália comendo um gelato. Você vai comparar isso com bebê chorando à noite, noites em claro, amamentando, doendo o peito e tudo mais? Tipo, quando que eu era mais feliz na minha vida? Claro que antes. Mas quando eu era mais feliz com a minha vida? Agora? Então, assim, a Chapel, claramente, ela não tá entendendo essa diferença. Sim. Entendeu? Porque, assim, a felicidade não quer dizer você tá sempre rindo, você tá sem problemas. Às vezes, né, isso também é legal. Daí, a Lori fala que o legal é ter os dois. Então, o bacana é ter os dois. Você ter mais momentos felizes do que tristes, você tem menos estresse e você ter uma vida com propósito. Tipo assim, isso daí é o ouro.
ótimo. Mas que a vida não é 100% assim. Então, muitas vezes, você vai ter um ou outro. Então, isso que ela fala, que normalmente quando você é jovem, você tem mais da felicidade na sua vida, coisa mais momentânea. E muitas vezes, uma das questões do jovem é a falta de propósito. Então, se a gente vê o jovem, por que essa… Nossa, tem tudo, é feliz e tal, mas estou perdido. É porque não está feliz com a sua vida. E a maternidade, muitas vezes é o contrário. Porque você tá feliz, você tá tipo, né? Você deita à noite e fala, nossa, né? Se é uma coisa que você quer, enfim. Nossa, olha o que eu tô construindo. Né, eu tenho esses valores de família e tudo mais. Mas a minha vida não tá muito legal. Então, eu acho que assim, primeiro é pensar nessa diferença. Eu acho que isso deixa a maternidade muito mais leve, sabe? Eu acho que a Chapel precisa pensar sobre isso. Eu vou enviar esse podcast pra ela. E outra coisa também, eu acho que é a questão a gente fala muito aqui, a questão do desconforto, que a gente não sabe hoje lidar com desconforto. E assim, a maternidade, gente, você pensa, você casa, tá? Você vai passar por momentos desconfortáveis. Qualquer mudança na sua vida é desconfortável. A gente falou sobre isso, a gente fez um episódio sobre mudanças. Às vezes, assim, no seu ambiente de trabalho, você vai passar por coisas desconfortáveis e a maternidade não é diferente. Você vai passar por muitos momentos desconfortáveis. Assim, muitos mesmo, tá? Eu acho que, assim, você conhece lados seus na maternidade que até você pensa, putz, eu não gostaria de ter visto isso, sabe? Porque, às vezes, realmente é algo… E é diferente, é novidade também. Tem muitas coisas novas. Eu acho que muitas partes ali de você que você descobre, você fala, putz, nossa, eu sou assim, na verdade. E eu acho que esse momento de mudança é desconfortável. E essas coisas que você vai passar vão ser muito difíceis, sabe? E eu acho que hoje a gente tolera pouco isso. Sim. Pouco a coisa que é difícil, pouco a coisa que é desconfortável. Então você fala, putz, por que eu vou ficar sem dormir? Por que eu vou ficar… por que eu vou passar por tudo isso? Por criança fazendo birra. Enfim, sendo que eu posso ter aqui minha vida, entendeu? Confortável. Do jeito que eu tô. Entendeu? Porque você pensando assim, realmente parece que vai ser tudo ruim, né? Exatamente, E outra coisa que eu acho importante falar é que é uma coisa que a gente já falou, eu acho que a gente falou num dos primeiros episódios, acho que era sobre casamento. Que a gente fala que, assim, a gente tem que normalizar você ter sentimentos ambivalentes. Porque eu acho que tá muito difícil as pessoas entenderem isso. Que você não precisa gostar 100% da coisa. O tempo todo. O tempo todo. Você não precisa amar ser mãe o tempo todo. Exatamente. Tipo, você pode falar, eu tô, tipo, odiando isso. Entendeu? Você pode, assim, ao mesmo tempo, você pode, achar difícil algumas coisas. Isso não quer dizer que tá horrível. Sim. Né? Isso, e daí, por exemplo, a Chapel. Ela sempre fica falando que ela odeia os paparazzis. Não é? Ela é uma celebridade que critica muito a fama. Ela fala que ela odeia várias coisas da fama. Ela não é uma celebridade que fala que ama tudo. Não. Zero, ela critica tudo. Ela já brigou com paparazzi, com fotógrafo, que ela acha um absurdo. Várias coisas que ela critica a indústria da fama. E mesmo assim, ela continua lá. Você odeia a Chapel? Odeio. Não brincando. Não odeio. Não odeio. Eu acho que ela precisa de alguém pra falar umas verdades na cara dela. Tô falando assim, que a vida é assim, amor. Sim, a vida é assim, tipo, exato. mesmo o seu trabalho, nossa, né? É o sonho de todo mundo, gente. Ser uma… Né, na verdade, pode ser que eu esteja com um pouquinho de inveja do Chapel. Que eu gostaria de ter sido, lembra? Você vai esquecer que eu gostaria de ter sido uma… Como que é? Popstar. Uma popstar, gente. Mas assim, mesmo sendo uma popstar, uma pessoa super famosa, uma popstar e tudo mais, ela ainda reclama. É que eu acho que também tá faltando um pouco de, tipo assim… eu acho que tá faltando pra ela aquelas… eu acho que ela tem que viver um pouco mais a vida mesmo, como ela é, sabe? Assim, eu acho que tá faltando um choque ali, talvez. Não, eu tô falando assim, que assim, olha, você reclama, mas deve ter alguma coisa boa, né? Porque você tá continuando. Tá continuando, você tá indo em podcast, fazendo entrevista, então tem alguma coisa aí. Então é a mesma coisa com a maternidade. Às vezes você não gosta de algumas coisas, você reclama de algumas coisas. Gente, alguém vai falar, eu amo ficar sem dormir. Gente… Desculpa, ninguém ama isso. Mas assim, às vezes, e tem pessoas que toleram mais, tem pessoas que toleram menos. Mas ninguém ama. Será que alguém realmente ama isso? Mas sabe que é uma fase. Mesma coisa, ela deve amar os privilégios que é você ser uma popstar. Isso é maravilhoso. Mas deve ser um super saco você ter um paparazzi o dia inteiro atrás de você. Sim. Mas assim, tudo na vida tudo é tem dois assim. lados. Não, isso que eu falei, tudo vai ter dificuldade. E a maternidade também. Então por que tudo pode ter assim, você ser uma popstar pode ter isso, e a maternidade tem que ser só flores?
Então, é que eu acho, o que eu acho também, tá? Que a maternidade hoje é retratada muito só de duas maneiras. Sabe? Eu sempre falo, esse mundo polarizado tá acabando com nós. Esse mundo tá muito polarizado, tá acabando com tudo. Porque o que tá acontecendo? A maternidade só tá sendo retratada. Então, de um lado, é aquela coisa do autossacrifício. Então, você tem que sacrificar tudo pelos seus filhos. E você fica acabada. E aquela coisa de você trocar fralda o dia inteiro. E você não consegue se arrumar. E você não consegue fazer nada. E você não consegue tomar banho. Tá? E por outro lado, tem aquele tipo de maternidade, assim, as threadwives, aquela coisa. Ai, porque eu vou servir meus filhos, eu vou servir meu marido. É tudo muito fácil. É tudo muito fácil. Eu junto meus filhos aqui na cozinha e todo mundo me ajuda. E todo mundo me ajuda a guardar a louça. E todo mundo lava a louça. E meu filho de 1 ano sabe fazer um pão do zero. Fermentação natural. Enfim, sabe? Então eu acho assim, você vê isso e você acha que é ou um jeito ou de outro. E se você fala que você é uma mãe, que você, por exemplo, abdicou da sua carreira pra ficar em casa e cuidar dos filhos, você virou uma threadwife, entendeu? Então você tá deixando de lado tudo o que a mulher conquistou até hoje pra se dedicar aos filhos. Isso é visto como uma coisa ruim. Ruim, isso é mal visto. Entendeu? Ainda mais esse meio que ela tá, super mal visto. Super mal visto. Então, assim, eu acho que ela e eu acho que os jovens estão vendo só esses dois lados. Porque realmente, aquela maternidade meio termo, que às vezes você realmente tá acabada. Tipo, seu filho tá doente, e você não dormiu, e você tá o dia inteiro medindo febre, e você não tá levando no médico. Tipo assim, aquela coisa, e você realmente não consegue fazer nada. E outros dias você tá super feliz, e você tá fazendo um pão pra todo mundo, entendeu? É que eu acho que isso também é culpa das redes sociais, que as redes sociais, elas são ótimas pra proliferar estereótipos por conta do algoritmo. Então, assim, essa mãe, que às vezes tá bem, às vezes tá mal, tipo uma coisa mais normal, não bomba. Por quê? Primeiro que as pessoas gostam de ver coisas ruins. Isso é normal do ser humano. Sim. Por exemplo, né, a gente tem um acidente, o povo para pra ver. Tem uma notícia ruim, ela viraliza muito mais que uma notícia boa. Mesma coisa da maternidade. Então, aquela mãe sofredora, que tá acabada, tudo mais, gente, isso viraliza. A gente tem vários casos no Brasil de mães que viralizaram por causa que essa mãe sofredora, que fica mal, que fica acabada. Então, assim, a pessoa acaba vendo que aquilo tá bombando, ela aumenta um pouco também. Entendeu? Claro. Então, a pessoa vai aumentando cada vez mais porque vê que aquilo tá bombando. E daí aquilo é jogado pras massas, né, pra todo mundo, e as pessoas que não têm filhos e tudo mais acreditam naquilo. Mesma coisa pro outro lado, daí a mãe perfeita também, que tá sempre maravilhosa, teve um filho, no outro dia já tá fazendo fermentação natural, já tá fazendo balé no quarto e tudo mais. Isso também bomba, porque também as pessoas, primeiro, que querem criticar, entendeu? E segundo, que elas ficam maravilhadas, que é uma coisa, nossa, surreal. Então, assim, a mais normal, essa ambivalência de, às vezes, você dançar balé na sua casa e nos outros dias você tá acabada, isso não vende tanto. Então não é proliferado nas redes sociais. A pessoa não é impactada. E hoje em dia a gente tá sendo manipulado pelas redes sociais, pelo algoritmo. A gente é manipulado. A gente acaba vendo tanto uma coisa que a gente acredita que aquilo é verdade. Então eu acho que é isso que tá acontecendo também. Estão forçando pros dois lados. E aquela coisa mais normal, que é a realidade da maioria das mães, tem dias bons e dias ruins. Isso não tem, sabe assim, eu acho que hoje em dia não há mais espaço para nuances. E eu acho que maternidade, todos os relacionamentos, tem a ver com nuances, é dias bons, dias ruins, porque a vida é assim. E é por isso que eu amei o que a Ellen falou. E eu acho que por isso que falou assim tanto, com tantas mães e tocou tantas mães. Porque eu acho que ela tocou muito nessa coisa da ambivalência mesmo. Você vê que por trás das palavras dela tem isso. Então assim, você não vai conseguir se doar 100% no seu trabalho. É lógico que você não vai. Tendo crianças em casa e tendo essa preocupação, sabe? Mas ao mesmo tempo, quem não enxerga que isso vai te fazer uma pessoa melhor, muitas vezes, tá perdendo. Sim. Sabe? Tá perdendo. Então, assim, você vai perder em muitas coisas, mas você vai ganhar em muitas outras. E eu acho que isso que é a maternidade, sabe? E eu acho que pouca gente fala isso. Exatamente. Entendeu? Eu não acho nem que, tipo, ela romantizou. Eu acho que até depois ela falou assim, porque claro que ela vem de um lugar de muito privilégio, né? Que ela falou, no meu trabalho, em Grace, eu fui muito bem amparada.
eu tinha todo o amparo ali pra criar meus filhos. Né? Então eu tinha uma licença maternidade, eu tinha um ambiente pra levar meus filhos se eu quisesse. Isso não é a realidade da maioria das mães, da grande maioria das mães. Sim, mas e também foi uma escolha dela, porque assim, alguns artistas, gente, ela tá no meio de Hollywood, então vamos lá. Pra alguns artistas, você ficar quantos anos tá, sei lá, 20 anos fazendo o mesmo papel é ser um loser na carreira. Sim. Então assim, só que eu acredito que ela fez muito isso até por conta da maternidade. Mas ela falou que fez. Né? Que assim, então, por exemplo, você tá super confortável no seu trabalho, óbvio, e tem todo. Então, em vez de você querer mais o que a sociedade espera de você, não, eu vou agora tentar no cinema, agora eu quero sair de ser só da TV, fazer o mesmo papel e tudo mais. A maternidade, eu acho que talvez se ela não tivesse sido mãe, talvez ela tivesse. Ganhado o Oscar, entendeu? Entendeu? Mas ela escolheu ser mãe, então ela também escolheu ter o mesmo papel a vida inteira pra poder cuidar dos filhos. Então, assim, são escolhas que ela fez também. Ela até falou que ela… Ai, mas por que você… Porque ela não é mais, tipo… Ela não aparece em todos os episódios, sabe? É por isso que eu tô gostando menos de Grace por causa disso. Porque eu amo a Grace. E daí, ela falou que ela continua mesmo assim na série, aparecendo às vezes, porque ela ganha. Ela ainda ganha muito. E ela realmente tem um salário, assim, astronômico. Entendeu? E isso facilitou muito pra ela também. Pra criar os filhos dela, pra ela ter isso. Tipo, essa estabilidade, né? E quantas mães não abdicam? Nossa, então eu vou… As mães são obrigadas, né? Muitas vezes. Então, assim, como que eu vou conseguir… subir o cargo e virar uma CEO de uma empresa tendo um filho? Mas eu quero dizer que, assim, mesmo ela teve que abdicar também. Mesmo ela, mesmo exato. com todo esse privilégio, ela teve que abdicar de alguma coisa. Sim. Entendeu? Por conta dos filhos. Sim. Isso não é necessariamente ruim. E o que eu acho também, daí o que a gente percebe, né, pelas estatísticas que eu tava vendo. Que as mães estão muito mais tristes hoje, em 2025, do que nos anos 70. E isso… Se a gente pensar, é bizarro. Por quê? Porque as mulheres ganharam… A gente tem muitos direitos, a gente tem muito mais liberdade. Então, assim, por que isso? Essa conta meio que não fecha, né? Eu acho que tem muita questão de ser até um tabu antes. Você falar que você não estava feliz sendo mãe. Acho que às vezes não tinha uma abertura. Às vezes elas estavam tristes, mas não falavam. E hoje, como eu falei, você falar… valorizado muitas vezes nas redes sociais e tudo mais. Então, assim, acho que antes não tinha espaço um pouco pra falar de saúde mental, pra falar que você não estava feliz. Acho que a gente tem que levar isso em conta. Mas o que eu acho também que aconteceu? É isso que a gente sempre fala aqui. A gente foi vendida a ideia que a gente ia conseguir ser tudo, que a gente ia conseguir ser tudo maravilhosamente bem. E eu acho que isso tem um papel muito grande na infelicidade das mães. Da gente achar que a gente realmente acreditou que a gente dava conta de tudo. De ser uma ótima dona de casa, mãe, empresária, mulher maravilhosa e tudo mais. Eu acho que essa mentira que muita gente caiu, inclusive eu acho que isso traz muita infelicidade também. Porque assim, não dá. Porque assim, a gente tá trabalhando muito mais fora. E ao mesmo tempo, nunca antes as mulheres passaram tanto tempo com os filhos. Então, tipo toda assim, vez que a gente fala isso, ninguém acredita. Mas a gente vai surreal. Mas a gente vai colocar é surreal. aqui pra vocês verem, entendeu? Que é verdade. Então, assim, e quem tá obrigando a gente? Entendeu? Quem tá obrigando a gente a ficar tanto em cima dos nossos filhos? Quem tá obrigando a gente a ficar estudando loucamente sobre educação? E o que a gente tem que fazer quando a criança se joga no chão? Passo 1, passo 2. E quem que falou que a gente tem que ficar levando as crianças em 1001 atividades? Entendeu? E que a gente não pode, assim, sequer pensar em, sei lá, deixar nosso filho… sei lá, fazer alguma coisa sozinho, enfim. Então, assim, essa coisa da mãe que fica em cima da criança o tempo todo, isso nunca antes aconteceu tanto. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tá tendo que trabalhar e ao mesmo tempo a gente tá ficando com os nossos filhos mais do que nunca. E daí eu acho que assim, ao mesmo tempo que as mulheres estão trabalhando tudo, não aconteceu da mesma forma que os homens estão ajudando em casa e com as crianças. Exato. Então assim, a gente ficou ainda mais sobrecarregada. E eu acho que assim, o mundo está cada vez menos child-friendly, tipo, amigável com as crianças. E eu acho que isso é um dos motivos que as mães são tão infelizes. Com certeza. Porque assim, a gente entra no avião com medo.
Porque se minha filho chorar, vão achar que eu sou uma péssima mãe, eu já vou sofrer olhares ruins. Então, assim… Você passou por isso, Sim. né? No começo do ano. Aham. Você passou por isso, você foi, assim, super maltratada, né? Por uma companhia aérea, você estava com seus 2 filhos. Sim. E você foi super maltratada. Então, assim, o que isso… Assim, em que ambiente a gente está exercendo nossa maternidade? Né? Um ambiente hostil para as mães. E eu acho que assim, quando a gente vai dissecar por que essas mães estão tristes, não é sobre o filho. Eu acho que é muito menos sobre as birras e as noites mal dormidas, mas muito mais sobre essa questão da sociedade. Porque o que acontece? Eu acho que assim, gente, eu sempre falo isso, que eu acho que a sociedade está muito individualista e a gente coloca culpa, tudo, nos pais e principalmente na mãe. Então, tudo que acontece com o seu filho, né, é culpa da mãe. Pode ter certeza. E a sociedade tá, tipo, lavando as mãos. Entendeu? Então, assim, a gente tá cada vez mais com uma família que é só o pai, a mãe e uma criança. Então, assim, cadê essa comunidade para cuidar dos filhos? Isso cada vez está diminuindo, né? Essa vila para cuidar dos filhos, que sempre foi assim. Isso tá cada vez diminuindo mais. E antes eu acho que era uma coisa muito assim, né? Sei lá, você ia num lugar com uma criança, eu acho que assim, as outras pessoas ajudavam. Sabe, uma coisa meio normal isso. De você estar num lugar e as outras pessoas ajudam. Hoje em dia as pessoas olham pra isso com espanto. Tipo, a gente vai na nossa academia, né, Nana? E lá eu levo a Serena pra academia e eu mostro e tal. E eu faço questão de mostrar. Por quê? Porque eu acho que você colocar essa ideia que você pode continuar indo na academia. Tipo, eu vou na academia, eu tenho filho, e aí? Eu tenho que parar de ir na academia? Com certeza eu seria uma pessoa mais triste. Eu ia. Porque eu amo fazer exercício, é uma coisa que eu gosto, é uma paixão minha. E aí? Se eu não posso, tipo, eu tenho filho e aí, eu não posso mais ir na academia. Eu vou ficar mais triste, sim. Então, assim, qual que é a solução? Você levar a sua criança com você, fazer as coisas. E por que eu fico mostrando isso? Porque tem que existir mais lugares assim. Não precisa ser academia. Mais lugares assim. Daí as pessoas ficam chocadas. Porque é um choque, o que deveria ser natural. Nossa, mas como assim? Mas quando você tá treinando, fazendo exercício, essa criança fica com quem? Mas ela não atrapalha as pessoas não ficam bravas com você? E assim, lá, né, tudo bem que a gente tem muito privilégio de ser uma academia incrível, menor, pequena, né? E com pessoas que já estão com essa cabeça, porque eles sabem que tem, que eu não sou a única que levo criança. Então, assim, volta e meia alguém leva. Então, acho que são pessoas que estão com essa cabeça mais child-friendly. Mas, assim, todo mundo acaba ajudando, né, Nana? Tipo, a Nana chegou lá, daí enquanto eu tava fazendo, tipo, a Nana deu uma brincadinha com a Serena, daí o outro vai, de repente, cadê a Serena, né? Outra pessoa tá tipo… Sabe? Porque, assim, crianças… Deveria ser assim em todo lugar. É isso que eu acho. Entendeu? Deveria ser assim em todo lugar. Isso deveria ser a regra, não a exceção. Sim. E as pessoas ficam chocadas. Tipo, toda vez que eu posto, as pessoas estão chocadas. Meu Deus, mas como assim? Mas as pessoas não ficam incomodadas? Mas, nossa, o que ela fica fazendo? Porque essa ideia também da criança ter que ser entretida o tempo inteiro. Tipo, gente, sei lá, hoje ela ficou vendo um passarinho lá. Passarinho amarelo, ela ficou 10 minutos lá atrás dessa pomba. Foi atrás de uma pomba depois. Enfim, ela tá simplesmente existindo no mesmo ambiente que eu. Então, eu tento mostrar isso. E as crianças naturalmente se entretêm. Gente, a Serena ama. Por isso que eu falo, assim, quem que falou pra gente que a gente tem que entreter a criança o tempo todo, entendeu? Eu acho que essa pressão de você ter que entreter a criança o tempo inteiro tá deixando as mães também muito tristes, esgotadas. Porque assim, gente, é incansável. Daí você realmente não consegue fazer nada. E daí você não consegue fazer nada. E é óbvio que você vai ficar mais triste, porque você não vai conseguir fazer exercício. Você não vai poder olhar pra você, né? Você não vai poder… Então, você tem que cuidar da criança sozinha. Absolutamente sozinha. Você não… É você e o marido. E o marido, claro, que não vai fazer o que você faz, né? Então, assim… Como que você vai construir essa rede? Como que você vai ter essa interação humana que é tão importante pra nossa felicidade, se você vai ter que fazer tudo sozinha? Exatamente. Então, e é por isso que eu tenho, sabe, eu levo… Daí agora eu tô levando a Serena no salão. Gente, no salão é a coisa mais fofa, todo mundo ajuda também. Toda uma pessoa que chega lá, a pessoa fala, nossa, que fofa, tipo, vem aqui. É como deveria ser.
Sim. Entendeu? É como deveria ser. Ah, meu lugar não faz isso. Eu sei que, né, é um privilégio ter lugares assim, mas também tenta escolher lugares assim. Acho que se mais pessoas demandarem isso, será que não vai ter um movimento maior sabe, de lugares que proporcionam isso? Com certeza. Entendeu? Se todo mundo começar a fazer isso, sabe? É uma coisa pequena. Por exemplo, hoje eu tinha que ir na academia e ir no salão. Aqui, ó, tô bem gatinha. E eu consegui, porque a Serena foi junto comigo e as pessoas lá naturalmente me ajudaram. Não é que pesou pra ninguém, a criança não é esse peso, entendeu? Se a gente divide. Eu tava lá fazendo a mão, a Serena tava lá passeando, tem um cachorro no salão, ficou brincando com o cachorro e todo mundo dando uma ajudazinha ali. A Serena uma hora sumiu. Mas isso, por exemplo, era como era antes, entendeu? Anos atrás. E agora assim. isso causa espanto. E isso causa espanto, infelizmente. Entendeu? Você sente que você tá sendo um peso. Um monte de gente no salão também me manda mensagem. DM toda vez. Nossa, você mal sabe. Quando você vai embora, as pessoas devem ficar falando mal de você. Mandaram isso. Que horror. Aham. Porque é um saco levar criança. Então, e eu acho que isso, assim, essa questão das crianças serem vistas desse modo é muito triste. E as mães, sabe? A Alex Cooper até falou nesse mesmo episódio. Ela falou que as pessoas falam assim pra ela: espera alguns anos quando você for mãe. Assim, num tom, tipo, você vai se acabar quando você for mãe. Então, assim, eu acho que essa visão que as pessoas estão tendo também da maternidade, sabe? Eu acho que é uma coisa, assim, da mulher se acabar quando ela vira mãe, que essa geração mais nova muitas vezes tem que mudar. E eu acho que, assim, ser mãe deveria ser muito mais valorizado. Valorizado, exato. Porque, por exemplo, eu cresci com uma mãe maravilhosa, né, e tudo mais. Só que eu não valorizava. E eu sempre quis ser mãe. Mas não era uma coisa que, por exemplo, crescendo, acho que pessoas da nossa geração, isso nunca foi valorizado. Tipo, nossa, façam coisas incríveis, vai viajar. Mas essa coisa de ser mãe é sempre assim, ai, tá, depois quando você fez tudo isso, quando você checou todos os sua listinha, daí você vai ser mãe. Tipo assim, mesma coisa, aposentou, sei lá. Parecia uma coisa assim, não é? Você tinha que fazer tudo. Tipo, conseguir minha carreira isso, conseguir viagem isso, conseguir fazer isso. Daí, agora sim, você pode ser mãe. E, gente, isso daí tem gente que consegue. Mas a maioria das pessoas não conseguem checar tudo isso. É muito difícil. Checar tudo que você quer, tipo, até os 30 anos, porque o relógio biológico. Então, assim, essa narrativa já é difícil. E a gente teve muita narrativa que eu sempre falo aqui. Essa coisa do girl power. De você ser uma mulher empoderada e tudo mais. E isso tinha muito a ver com o trabalho. Não com família. E hoje eu falo, gente, daí eu falei esses dias no nosso grupo de amigas, né? Eu falei assim, gente, o jeito. E olha, que assim, né? Eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa de sucesso na minha profissão e tudo mais, eu conquistei um monte de coisa. Mas, gente, às vezes eu faço uma coisa boa de educar os filhos, eu me acho a última bolacha do pacote. Eu juro por Deus, eu me sinto empoderada. Eu falo, gente, eu tô arrasando. Então, por que não você pode se sentir empoderada na maternidade? É isso. Entendeu? Tem uns dias que eu faço tanta coisa, agora com 2 filhos, eu falo, gente, eu dou conta de qualquer coisa que vier na minha frente. Tipo assim, eu passei por umas semanas aí que foram bem difíceis, sabe? Você também. Você não tem essa sensação? Tipo, pode... Eu enfrento qualquer coisa. Gente, eu tenho uma sensação de empoderamento. É uma sensação real que eu enfrento qualquer coisa que vier na minha frente. E, tipo assim, é uma sensação de empoderamento que ninguém fala. Eu me sinto realmente, tipo assim, muito top. Então, mas eu acho que precisa, assim, mais pessoas têm que falar isso, entendeu? Eu acho que você pode se sentir empoderada em tantas coisas da sua vida. Você não precisa necessariamente ter filhos pra se sentir. Nem nada do tipo, não é isso que a gente tá falando, sabe? Mas eu acho que você... isso é muito forte na maternidade. Pouca gente fala sobre isso. Gente, eu me sinto assim, o máximo. O máximo. Porque eu acho que tem muito essa ideia, ou você tá se sacrificando muito, ou você tá ali levando tudo maravilhosa, maquiada, entendeu? Mas não tem a ver, mas não tem essa sensação, não tem essa coisa do empoderamento, de você se sentir mulher. E eu acho que a maternidade às vezes faz isso. Quando eu dou conta dos dois. Nossa, a primeira vez eu lembro, até chorei aqui falando disso. A primeira vez que eu vi que eu conseguia dar conta dos 2 filhos. Gente, eu assim, me senti o máximo.
O máximo. E às vezes quando, né, porque, gente, educar é muito difícil. É muito difícil, é muito mais difícil gravar vídeo, de viralizar na internet. É muito mais difícil, entendeu? Mas também, quando você consegue, o sentimento é muito bom. E é uma coisa assim, putz, eu tô querendo ou não, educando um ser humano. Que isso devia ser mais valorizado. Você tá fazendo um trabalho muito difícil, Gente, entendeu? você tá fazendo um trabalho muito difícil, você tá educando um ser humano e você tá, assim, criando a próxima geração, sabe? De pessoas, entendeu? De seres humanos. É muito poderoso isso. Então eu acho assim, eu acho super legal essa coisa de você, né, da mulher poder ser o que ela quiser e da gente, nossa, se sentir empoderada com um cargo incrível. Com certeza eu vou criar a Serena pra isso, pra ela trabalhar, né, se ela quiser, enfim. Enfim, ser protagonista da própria vida dela e conseguir tomar decisões e ter o sucesso. Mas eu também vou querer explicar uma coisa que não foi explicada pra gente. Nem a nossa mãe falava muito isso, porque acho que ela não era. Acho que ela também estava numa geração de transição que ser mãe também pode ser muito empoderador. E também é uma coisa muito, tipo, foda, entendeu? E eu acho que as mães não são valorizadas nesse sentido. Isso tem que ser valorizado na internet, porque assim, é cultura pop, gente, pra essa geração nova. No seriado, você entendeu? Assim, onde que essa geração nova, onde que a Sheppel tá vendo essas mães também? Entendeu? Tem que ter uma narrativa social. Que ser mãe também é uau. Que ser mãe é muito empoderador, é muito foda também. Tem que ter um pouco dessa narrativa também. Porque senão realmente ninguém vai querer ser. Porque daí só vê o lado ruim e, tipo, você fica acabada. Você não dorme. As crianças são todas um inferno, tipo, uns pestinhas. E aí? E assim, lembrando, é claro, a gente tá falando aqui, a gente é muito privilegiada, né, Luli? Sim, muito. a gente tá falando da nossa bolha, que mesmo assim o pessoal da nossa bolha está achando difícil. Achando difícil. Então, imagina Então, o resto. imagina. Então, assim, é por isso, assim, que eu acho que a gente tem que falar também, sabe? Essa questão das políticas públicas. Então, assim, as mães têm que ser mais apoiadas. Então, assim, é por isso que tem muita mãe que tá muito esgotada. Porque, assim, são 3 turnos, né? Tipo assim, a mãe que trabalha fora é o trabalho com o filho e é o trabalho de casa. É muita coisa, ninguém aguenta isso. Sabe? Então, assim, essa questão da felicidade, por isso que eu falei, o índice da felicidade, porque é maior nesses países que oferecem mais políticas públicas de apoio às mães. Exatamente por isso. Então, a gente tem que lutar por isso também. Eu acho que o principal é isso. É assim, daí você vê esse negócio da Chapel, e daí é contra as mães, contra a maternidade, mas vamos abrir a conversa. Eu acho que é muito mais amplo. É sobre como a nossa sociedade tá Tratando as mães. Não é de uma forma legal. Não. A gente é vista como. E é muito assim, sabe? Nossa, e é um jeito muito pejorativo. Esses dias eu caí na besteira de me pesquisar no Twitter, que é o X. Né? E daí tem essa coisa pejorativa, e daí eu entrava e era assim. Bem jovenzinhos, assim, falando, tipo, nossa, a Luísa tá muito chata. Agora ela só fica com os filhos o dia inteiro. Tipo, eu não fiquei nem um pouco abalada. Mas eu fiquei pensando, e tinha alguns comentários assim, nossa, é verdade, tipo, até nos Get Ready agora tem que estar com o filho junto. E, gente, assim, por que vocês acham que eu faço isso? Porque senão eu não vou conseguir estar com os meus filhos. É simples, senão eu vou ter que mandar eles pra ficarem na escola o dia inteiro, e daí eu fico aqui sozinha. Mas também eu tiro esse tempo meu com eles, entendeu? Então, assim, é uma forma que a gente encontra, porque várias mães, blogueiras e tal, colocam as crianças pra aparecer. É porque é a nossa maneira da gente conseguir estar com eles. Então, assim, eu tô trabalhando, mas assim, eu consigo estar com eles ao mesmo tempo. É um privilégio. Muitas mães não conseguem. Trabalho, os filhos têm que colocar numa creche, numa escola, enfim. Mas tá vendo como isso é visto pela nova geração? Tipo, nossa, acabou, nossa, ela era tão… E era uma coisa assim, nossa, a Luísa, ela era tão incrível. Ela viajava e agora só fica em casa com as crianças. Tipo, que horror. Nossa, acabou. Ela se acabou, ela não é acabada. E era bastante falando isso, entendeu? Nossa, que horror. Entendeu? E eu vejo até de algumas marcas. Então, assim, é a sociedade como um todo. Muitas marcas também querem fechar uma publicidade, mas falam assim, mas você não vai fazer uma viagem? Você não tem algum evento, uma viagem top? E daí eu fico pensando, não, eu não tenho, né? Porque eu tô com uma criança de 1 ano. O que é essa viagem mega top? Que eu vou fazer todo mês essa viagem mega top. E daí eu fico pensando, tipo assim, se eu, que sou uma influenciadora, com todos os meus privilégios, não tô tendo viagem todo mês,
essas outras mães, essas outras pessoas estão comprando a roupa, estão tendo ou estão vivendo uma vida normal. Que é o evento delas é sair pra jantar com o marido quando dá, é tipo ir num aniversário infantil, que você quer estar bonita. Será que não é melhor você também valorizar isso? Por que tem que ser só sabe assim? Então eu fico meio revoltada. Com isso eu fico um pouco revoltada. É, eu também. Dessa valorização no geral. E daí a gente vê muitas mulheres que estão na mídia, que tiveram filhos, mas continuam a vida como se nada tivesse mudado. E eu não culpo. Porque isso dá mais likes, dá mais views, Vende. entendeu? Vende. E você vender uma maternidade normal, que você não tá acabada, que eu não tô acabada. Se eu tivesse engordado um monte, também me acabado total, daí também ia bombar. Entendeu? Mas como eu tô mais ou menos igual, só que mudei algumas coisas, só, isso não vende, entendeu? É. E também é visto pela essa geração. Eu vejo que as pessoas jovens me veem, ai, que dó. Tipo, que dó, gente. É, então. Mas não precisa ficar com dó, eu tô bem, tá tudo sob controle. Então, mas eu acho que isso faz a gente pensar, sabe? Eu acho que a gente conseguiu, assim, resumir bem e analisar bem esses comentários, assim, tão diferentes dessas duas, né? Da Chapel e da Ellen. E ver por trás, por que isso? E eu acho que é isso. Aquilo que eu falei no começo, eu acho que é muito válido. Essa coisa de você se perguntar se tá feliz na sua vida ou com a sua vida. Então, muita mãe que tá ouvindo a gente, que às vezes tá, tipo, acabada. Então, se faz essa pergunta, porque às vezes você pode achar que você está triste, pode falar pros outros que você tá triste, só que na verdade você tá triste na sua vida. Você tá triste de acordo com essa perspectiva que o mundo impõe. Mas se você olhar daqui 10 anos, seus filhos já vão estar grandes, tipo, vai ter passado, e talvez você esteja mais feliz com a sua vida, com aquilo que você construiu, se é algo que você quer. Sim. Né? Então, acho que você pensar isso também faz muita diferença. Tô, tipo assim, uma guru da felicidade. E abraçar os desconfortos que a maternidade traz. Eu acho que ser menos imediatistas, porque o que me ajuda muito é que são fases, entendeu? São fases. E, gente, o mundo é tão rápido. É tudo muito rápido. É verdade. Isso é verdade, não é clichê de mãe. Tipo assim, passa muito rápido. É verdade. Né? E você pode ter um bebê muito calminho igual a Beni. Nossa, eu tô com medo. Não vamos falar isso no podcast, Tá. pelo amor de Deus. Não. Corta Gente, isso, João. Gente, posso falar? Eu achava que era mentira, que crianças, tipo assim, que dormem, sei lá, 12 horas por noite existem, mas pelo jeito tem. Não vou mais falar. Não vou falar sobre isso. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para pras todas as mamães. mamães. A gente tem que ser valorizada, gente, porque não é fácil. Não, a né? gente é incrível. A gente é incrível. Vocês são maravilhosas. E eu acho que mães, eu olho uma mãe, às vezes eu olho uma mãe no aeroporto com 2 filhos, eu tipo falo, nossa, essa daí é incrível, sozinha. Eu falo, eu já quero ajudar. Eu falo, Não, e olha, outra coisa, eu acho que as mães têm que se ajudar. Tipo, a gente tem que se unir, sabe? Você vê uma mãe ali, ajuda, sabe? Oferece ajuda. Eu acho que a gente tem que, sabe, se apoiar, entendeu? Também mais. Também acho. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo. Até a próxima. Tchau.